Em uma vila esquecida no interior, uma casa cercada de histórias malditas se ergue como um monumento ao desespero. Relatos de vozes sussurrando durante a madrugada, risadas infantis em quartos vazios e uma presença que parece observar cada movimento de seus habitantes transformaram o lugar em um pesadelo vivo. Quando uma nova família decide se mudar para a casa, acreditando que as histórias são apenas lendas, eles descobrem que há forças além da compreensão humana que habitam aquelas paredes. Forças que não apenas sussurram, mas comandam. No coração de Minas Gerais, onde as montanhas altas formam sombras que se estendem como dedos longos ao entardecer, havia uma vila tão pequena que nem mesmo constava em muitos mapas. Santa Luzia do Vale, como era conhecida, parecia suspensa no tempo. As ruas de terra batida, os postes com lâmpadas amareladas e as casas com janelas antigas de madeira contavam histórias de um lugar esquecido pelo mundo moderno. Mas entre todas as construções da vila, havia uma casa que se destacava, não por sua beleza, mas pela sensação opressiva que emanava. Situada no final de uma estrada de chão, a casa dos Silva, como era chamada, tinha fama de amaldiçoada. Era um casarão de 2 andares, com paredes de tijolos expostos que o tempo já começara a consumir. As janelas estavam quase sempre fechadas, mas quando abertas, pareciam olhos escuros observando quem passava. Diziam que mesmo durante o dia, a casa permanecia fria, como se o sol evitasse tocá-la. Os moradores da vila contavam histórias de antigos proprietários que haviam enlouquecido. Uma senhora que, segundo relatos, ouvia vozes vindas das paredes. Um pai de família que desapareceu misteriosamente após afirmar que a casa sussurrava segredos sobre ele. E a mais recente tragédia. Uma jovem grávida que, ao que parece, tirou a própria vida no sótão, deixando apenas uma mensagem escrita com carvão na parede. Eu não aguento mais o som deles. Por anos, a casa ficou vazia. Os poucos interessados em comprá-la desistiam ao ouvir os rumores, ou após passarem uma noite lá. Mas tudo mudou quando a família dos Martins decidiu se mudar para a vila. O casal, Luiz e Camila, buscavam um recomeço. Luiz, um técnico de informática de 35 anos, havia perdido o emprego na capital. E Camila, de 32, estava grávida do primeiro filho. Eles acreditavam que a tranquilidade de Santa Luzia seria o lugar perfeito para criar uma família longe do caos urbano. O preço baixo da casa selou o acordo. No dia em que chegaram, um silêncio desconfortável tomou conta da vila. Os moradores os observavam de longe, com olhares mistos de pena e curiosidade. Dona Nair, uma senhora que vendia doces na praça, chegou a avisar: "Vocês vão viver na casa dos Silva? Eu não entrava lá nem que me pagassem." Luiz riu. "Essas histórias só servem para assustar, né? Não acredito nessas coisas." Dona Nair apenas baixou os olhos, murmurando: "Vocês ainda vão acreditar, mas vai ser tarde." A primeira noite na casa foi desconfortável. A falta de móveis fazia com que os passos ecoassem de forma inquietante. Camila, que estava na 32ª semana de gravidez, sentiu um arrepio inexplicável ao passar pelo corredor que levava ao sótão. Algo naquele espaço a incomodava, mas ela tentou ignorar. Luiz, por outro lado, parecia animado em organizar a mudança. Ele havia trazido um rádio portátil para ouvir música enquanto arrumavam as caixas, mas algo estranho aconteceu enquanto ajustava as estações. Entre os chiados da rádio local, vozes sussurradas começaram a sair dos alto-falantes. "Camila, vem ouvir isso." Ele chamou rindo. "Parece que a rádio daqui tá quebrada." Ela veio até ele e ouviu, mas ao invés de risos, o rosto de Camila ficou pálido. Entre os sussurros distorcidos, havia palavras que pareciam claramente ditas: "Eles estão aqui. Eles estão observando." "Desliga isso, Luiz. Por favor." Ela pediu com a mão no peito. Luiz obedeceu, mas a sensação de desconforto permaneceu. Às 3 da manhã, Camila acordou sobressaltada. Ela sentiu que algo estava errado. A casa parecia mais fria do que deveria estar, e havia um som baixo vindo do andar de baixo. Parecia um canto. Vozes suaves, quase infantis, entoando algo repetitivo. Ela tentou acordar Luiz, mas ele estava profundamente adormecido. Por mais que o sacudisse, ele não reagia.
Tomando coragem, Camila desceu as escadas. Cada degrau rangia como se protestasse contra sua presença. Quando chegou ao final da escada, a sala estava vazia, mas o som continuava. Parecia agora vir das paredes. Com os olhos arregalados, ela sussurrou: "Quem está aí?" O som cessou instantaneamente. No dia seguinte, Camila contou a Luiz o que tinha ouvido, mas ele deu de ombros. "Deve ter sido o vento, amor. Ou então seu sono tá meio leve por causa do bebê." Ela não insistiu. Mas à medida que os dias passavam, os sons ficaram mais frequentes, raros durante o dia, mas inevitáveis à noite. Luiz começou a ouvir também, mas preferiu não admitir. Ele passava as madrugadas em claro, tentando convencer a si mesmo de que eram apenas ratos ou a estrutura velha da casa. Mas não eram. Na quinta noite, Luiz acordou com a sensação de que alguém estava ao lado da cama. O quarto estava escuro, mas ele sentia uma presença. Quando esticou a mão para acender o abajur, sentiu algo gelado segurar seu pulso com força. Ele gritou e acendeu a luz, mas não havia ninguém lá. Apenas Camila, que agora o observava com os olhos arregalados, e uma pergunta que ela não ousou fazer em voz alta. "Você também sentiu?" Algo na casa estava acordando, e eles sabiam que não estavam mais sozinhos. Os dias passaram como um borrão na casa. Luiz e Camila tentavam se ajustar à rotina, mas a sensação constante de estarem sendo observados não os deixava. Era como se cada parede, cada canto daquela casa tivesse olhos. Mesmo durante o dia, o silêncio da vila, combinado com a arquitetura opressiva da casa, tornava impossível ignorar a ideia de que algo estava errado. Mas foi na sexta noite que os sussurros voltaram, desta vez mais altos, mais nítidos. Camila estava no quarto, dobrando as roupas do bebê, quando ouviu risadas vindo do corredor. Rápidas, curtas, como se crianças corressem e brincassem ali fora. Ela congelou, com as mãos apertando a roupinha em seu colo. "Luiz?" chamou, mas sua voz saiu trêmula, quase inaudível. Nenhuma resposta. Ela se levantou, caminhando até a porta. O corredor estava escuro, mas as risadas ainda ecoavam. Lentamente, ela acendeu a luz. O corredor estava vazio, mas ao olhar para o final do corredor, percebeu algo que fez seu coração quase parar. A porta do sótão, que sempre ficava trancada, estava aberta. Entreaberta, como um convite. Camila recuou 2 passos, seu peito subindo e descendo rápido. Ela sabia que Luiz não tinha sequer tocado naquela porta desde que se mudaram. "Luiz!" gritou desta vez correndo para o quarto. Ele veio apressado, ainda meio sonolento. "O que foi agora, Camila?" Ela apontou para o corredor. A porta do sótão estava aberta. Eu ouvi risadas. "Alguém está na casa." Luiz franziu a testa e pegou uma lanterna. Ele caminhou até a porta, tentando acalmá-la enquanto examinava. "Não tem ninguém aqui. Deve ter sido o vento. Essa porta é velha. Talvez o trinco esteja solto." Ela sabia que ele estava tentando racionalizar, mas havia algo no olhar dele. Algo que mostrava que ele também estava começando a duvidar de sua própria explicação. Som de uma porta se fechando lentamente ao fundo, seguido por silêncio opressivo. Naquela noite, Camila não conseguiu dormir. Ela se virou na cama por horas, até finalmente pegar no sono. Mas não durou muito. Ela sonhou, ou pensou que era um sonho, com um quarto escuro, onde uma figura pequena e indistinta, com olhos brilhantes, estava sentada em um canto. A figura a observava, imóvel, mas Camila podia ouvir o som de várias vozes ao redor dela. Palavras sobrepostas, desconexas. De repente a figura falou, mas sem mover os lábios. "Ele já está aqui." Camila acordou gritando, o suor frio escorrendo por seu rosto. Luiz tentou acalmá-la, mas ela estava completamente tomada pelo pavor. No dia seguinte, Luiz finalmente decidiu que precisava agir. Ele chamou um pedreiro local, seu Geraldo, para verificar a estrutura da casa. Ele queria, desesperadamente, acreditar que os sons vinham de algo lógico. Talvez ratos nas paredes ou vazamentos. Seu Geraldo era um homem idoso, calado, que conhecia cada casa da vila. Quando chegou à casa dos Silva, hesitou na entrada, como se pisar ali fosse cruzar uma linha invisível. "A casa está em pé, mas algo nela está podre", ele murmurou enquanto olhava ao redor. Luiz o acompanhou até o sótão, que o pedreiro abriu com dificuldade. Dentro, o cheiro de madeira velha e mofo era forte.
Geraldo iluminou o espaço com uma lanterna, e seus olhos logo pousaram em algo que fez seu rosto perder a cor. "Que é isso?" perguntou Luiz, vendo a expressão do homem mudar. Nas paredes do sótão, havia desenhos feitos com carvão. Formas humanas deformadas, com cabeças grandes e olhos vazios. Entre elas, palavras riscadas repetidamente, em letras trêmulas. "Eles veem tudo. Eles sabem tudo." "Quem fez isso?" insistiu Luiz, mas Geraldo só balançou a cabeça. "Vocês deviam sair dessa casa, moço. Isso aqui não é coisa boa." Mas eles não saíram. Luiz e Camila, mesmo assustados, não podiam se dar ao luxo de abandonar a casa. A vida financeira deles estava por um fio, e eles não tinham para onde ir. Então, decidiram ficar. Naquela noite, enquanto o casal jantava em silêncio, um som novo cortou o ambiente. Um choro baixo, quase como um lamento vindo do sótão. Camila largou o garfo na mesa, suas mãos tremendo. Luiz se levantou, o rosto tenso. "Fica aqui", ele disse, pegando a lanterna novamente. Mas desta vez, quando abriu a porta do sótão, o choro parou. O espaço estava vazio, mas Luiz sentiu uma presença ali. Não algo que ele podia ver, mas que o pressionava, como se o ar ao seu redor estivesse carregado de algo invisível, porém vivo. Ele desceu devagar, o rosto pálido. Não contou nada a Camila, mas ela sabia. Sabia que ele também estava começando a sentir. A noite seguinte foi o ápice. Às 2 da manhã, Camila foi acordada por uma sensação terrível. Algo estava errado com o bebê. Uma dor forte atravessou sua barriga e ela gritou. Luiz tentou ajudá-la, mas antes que pudesse pegar o telefone para ligar para a ambulância, as luzes da casa começaram a piscar violentamente. "Meu Deus, o que está acontecendo?" gritou ele, segurando Camila em seus braços. E então, eles ouviram. O som mais claro e assustador até aquele momento. Uma voz feminina, rouca e distorcida, sussurrou. "Ele não pode nascer." As luzes apagaram completamente. A madrugada parecia interminável. A casa inteira estava mergulhada em uma escuridão absoluta. Nem mesmo a luz tímida da lua, que costumava espreitar pelas frestas das janelas, parecia querer atravessar aquelas paredes. Luiz segurava Camila com força no sofá da sala, tentando ignorar a sensação esmagadora de que algo invisível os observava. Camila estava ofegante. A dor tinha passado tão rápido quanto começara, mas agora ela sentia algo pior. Uma presença, uma sombra silenciosa que parecia pairar sobre ela, pressionando sua mente e sua alma. "Luiz, eu não aguento mais", sussurrou ela, com os olhos marejados. Ele acariciou o rosto dela, mas estava tão perdido quanto ela. "Amanhã a gente vai embora. Juro, vamos sair daqui." Mas no fundo, os dois sabiam que talvez não houvesse um amanhã. Quando o silêncio foi quebrado novamente, não foi por algo humano. Veio de cima do sótão. Passos, pesados, deliberados. Lentamente eles iam e vinham, como se alguém, ou algo, estivesse caminhando de um lado para o outro, ponderando. Luiz se levantou bruscamente. "Eu vou ver o que é." Camila agarrou o braço dele. Não vai lá, por favor." "Eu não vou deixar isso continuar", respondeu ele, tentando soar confiante, mas o tremor em sua voz o traía. Ele pegou a lanterna novamente e subiu as escadas. Cada degrau rangeu alto, como se protestasse contra a ideia de alguém se aproximar daquele lugar. Quando chegou à porta do sótão, a lanterna começou a piscar. Luiz hesitou por um momento. O ar ali estava pesado, denso, como se a própria casa respirasse. Ele estendeu a mão, empurrou a porta devagar, e a luz da lanterna finalmente iluminou o interior. O sótão estava vazio, ou pelo menos parecia estar. Mas o que chamou a atenção de Luiz foi algo novo. No centro do chão, havia uma marca que não estava lá antes. Um círculo estranho, desenhado com um material escuro que parecia sangue seco. Dentro do círculo, havia símbolos que ele não reconhecia. E então ele ouviu. "Por que você ainda está aqui?" Era uma voz feminina, baixa, mas carregada de ódio. Ela não vinha de um lugar específico. Parecia ecoar em toda a sala. Luiz recuou, tentando manter a lanterna firme, mas o feixe de luz começou a falhar novamente. "Quem está aí?" gritou ele, mas sua voz soava ridiculamente pequena diante do que sentia. Ele desceu correndo,
o rosto pálido, as mãos trêmulas. Quando alcançou Camila, ela já sabia que algo pior estava por vir. Naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir. Ficaram sentados na sala, em silêncio, esperando que o sol nascesse. Mas, quando os primeiros raios começaram a atravessar as janelas, algo mudou. O ambiente, que deveria trazer alívio, ficou ainda mais pesado. Camila apertou a barriga, sentindo algo se mexer dentro dela. Algo que não parecia ser o bebê. Era mais errático, como se algo estivesse lutando para sair. Luiz, começou ela, mas parou quando viu o olhar dele. Ele não estava olhando para ela, mas para algo atrás dela. Camila virou-se lentamente. No corredor que levava ao sótão, havia uma figura. Era alta, com membros desproporcionais e pele pálida como cera. Os olhos, grandes e completamente negros, não piscavam. A boca estava entreaberta, mas nenhum som saía. A figura deu um passo à frente, e a luz do dia pareceu se retrair, como se o próprio sol tivesse medo de tocá-la. "Saiam", disse a voz, mas não saiu da boca da figura. Ela ecoou pelas paredes, pelos móveis, pelos próprios ossos deles. Luiz tentou se mover, mas estava paralisado pelo medo. Camila gritou, e num impulso, ele agarrou a mão dela e correu para fora da casa. Eles correram até a praça central da vila, onde os primeiros moradores começavam a aparecer. Dona Nair, a mesma que os avisara sobre a casa, correu até eles. Eu avisei, disse ela desesperada. Vocês nunca deveriam ter entrado lá. O que tem naquela casa? Gritou Luiz, a voz cheia de desespero. O que é aquilo? Dona Nair hesitou, mas finalmente respondeu. Não é coisa desse mundo. Aquela casa foi construída em cima de terra amaldiçoada. Dizem que ali, muito antes de qualquer vila existir, fizeram rituais, sacrifícios. Eles chamaram coisas que não deviam, e essas coisas nunca foram embora. Luiz olhou para Camila. Ela estava pálida, segurando a barriga. Ele sabia que não podia voltar para a casa, mas, ao mesmo tempo, sentia que algo os ligava àquele lugar agora. O que a gente faz? Ele perguntou, mas Dona Nair apenas balançou a cabeça. Às vezes, não há o que fazer. Naquela noite, mesmo longe da casa, Camila acordou gritando. Ela sentia que algo se movia dentro dela, algo que não era o filho que esperava. Luiz segurou-a, mas quando tentou acalmá-la, viu algo terrível. Os olhos dela estavam completamente negros, como os da figura no corredor. E pela primeira vez, Luiz entendeu o que aquela voz quis dizer. Ele já está aqui. Naquela noite, a vila de Santa Luzia do Vale parecia envolta por uma sombra invisível. Luiz e Camila não voltaram para a casa, mas o que os perseguia parecia não se importar com isso. Eles haviam alugado um pequeno quarto na pousada da vila, um espaço modesto e apertado, mas que oferecia uma sensação de segurança, ou pelo menos deveria oferecer. Camila estava deitada na cama, tentando se recuperar do episódio da noite anterior. Luiz estava ao lado dela, mas não conseguia relaxar. Ele a observava com atenção, seus olhos fixos no movimento de sua respiração. Ele temia que a qualquer momento algo acontecesse. Foi quando ela acordou bruscamente. Seus olhos estavam arregalados e sua mão foi instintivamente para a barriga. Ele está se movendo, sussurrou ela com a voz tremendo. Luiz aproximou-se dela, preocupado. É normal, amor. O bebê está quase nascendo. É só ele se mexendo. Mas ela balançou a cabeça violentamente. Não é normal. Não é ele, Luiz. Não é ele. Luiz olhou para a barriga de Camila e percebeu algo que fez seu estômago se revirar. A pele da barriga dela estava marcada, como se algo a estivesse arranhando por dentro. Linhas finas e avermelhadas surgiam de forma irregular, e cada uma delas parecia desenhar símbolos que ele já havia visto antes, os mesmos do círculo no sótão. Isso não pode estar acontecendo, murmurou ele, recuando um passo. Camila começou a chorar, segurando sua barriga enquanto sentia espasmos de dor. Luiz, eu não quero mais isso. Faz parar, por favor, faz parar. Ele pegou o celular para ligar para um médico, mas antes que pudesse discar, o aparelho desligou sozinho. Na tela preta, ele viu um reflexo que não era o dele. Uma figura pálida e alongada com olhos negros estava atrás de Camila. Ele virou-se rapidamente, mas não havia ninguém lá. Na mesma hora, a porta do quarto bateu com força. Luiz correu para tentar abri-la, mas parecia trancada por fora. Alguém, me ajude!
gritou ele batendo na madeira. Do outro lado, apenas o silêncio. Quando ele voltou-se para Camila, encontrou-a imóvel. Seus olhos estavam abertos, fixos no teto, mas algo estava diferente. Lentamente, ela virou a cabeça para ele, e quando falou, não era sua voz. Era grave, rouca, com um tom que reverberava pelo quarto. Vocês nunca deveriam ter entrado naquela casa. Agora ele é nosso. Luiz caiu de joelhos, sem saber o que fazer. Ele gritou o nome de Camila, tentando trazê-la de volta, mas ela apenas riu. Uma risada seca e desconexa que parecia vir de todas as direções. No dia seguinte, Luiz levou Camila às pressas para o único médico da vila, um homem velho chamado Dr. Alencar. Ele era conhecido por ser cético, mas quando examinou Camila, seu rosto endureceu. "Isso não é algo que eu possa tratar", disse ele com as mãos trêmulas. "O que isso quer dizer?", gritou Luiz desesperado. "Ela está grávida. Ela precisa de ajuda." O médico olhou para ele com olhos sombrios. "O que quer que esteja dentro dela não é normal. Algo está errado com esse bebê." Camila começou a gritar na sala de exame e o médico recuou instintivamente. Seu corpo estava se contorcendo na maca, como se estivesse sendo puxado em direções opostas. Luiz segurou a mão dela, mas o calor de sua pele era insuportável, como se ela estivesse queimando de dentro para fora. E então ela falou novamente, mas desta vez sua voz se misturava com outras. Uma cacofonia de sussurros, gritos e risadas saiu de sua boca. "Não adianta correr. Ele é nosso. Vocês trouxeram isso para cá, e agora ele vai nascer." Dr. Alencar deixou a sala, apavorado, murmurando algo sobre não se meter com o que não entende. Luiz ficou sozinho com ela, e naquele momento, ele soube que estava verdadeiramente sozinho. Quando a noite chegou, Luiz tentou rezar. Ele nunca fora um homem religioso, mas agora se encontrava ajoelhado ao lado da cama, segurando a mão de Camila enquanto ela murmurava coisas sem sentido. Ele pediu a Deus, aos santos, a qualquer coisa que pudesse ajudá-los, mas tudo o que recebeu foi silêncio. Pouco depois da meia-noite, as dores de Camila começaram novamente. Ela segurou a barriga com força, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. "Luiz, ele está vindo." Ele ligou para a ambulância, mas eles disseram que demorariam a chegar. Não havia tempo. Ele colocou Camila no carro e começou a dirigir para o hospital mais próximo. Mas enquanto atravessavam a estrada sinuosa que levava para fora da vila, algo aconteceu. Luiz perdeu o controle do carro. Ele saiu da estrada e parou em um barranco. Quando abriu os olhos, viu Camila deitada no banco, respirando com dificuldade. Ele tentou sair para pedir ajuda, mas a estrada estava vazia, cercada pela escuridão. Foi então que ele ouviu o som. Um choro de bebê, vindo do banco de trás. Ele virou-se lentamente, com o coração batendo como um tambor. No banco traseiro, havia algo envolto em um pano branco, mas não era humano. Era pequeno, magro, com pele cinza e olhos completamente negros. Quando abriu a boca para chorar novamente, Luiz percebeu que não era um choro de bebê. Era um som gutural, algo que não deveria existir. Camila, ainda consciente, virou a cabeça para olhar o que havia nascido dela. Quando viu, ela começou a rir descontroladamente, lágrimas escorrendo de seus olhos. "Eu disse que ele não era nosso", murmurou ela, antes de sua voz desaparecer para sempre. Luiz saiu do carro correndo, mas mesmo enquanto fugia, sabia que nunca escaparia. A casa dos Silva foi abandonada novamente. A vila de Santa Luzia do Vale voltou ao silêncio de sempre, mas os moradores sabiam que algo havia mudado. Alguns diziam que nas noites de chuva ainda era possível ouvir o choro de um bebê vindo de dentro da casa. Outros juravam que viam uma figura alta e pálida observando pelas janelas. Quanto a Luiz e Camila, eles nunca mais foram vistos. Mas às vezes quem passa pela estrada velha encontra marcas estranhas no asfalto, símbolos riscados como um aviso ou talvez uma maldição. Ninguém pode escapar daquilo que desperta quando você abre as portas erradas. E agora, eu preciso perguntar a você, que chegou até aqui, o que faria se ouvisse vozes em sua casa? Se sentisse que não está sozinho quando sabe que deveria estar? E se aquilo que mais ama, sua família, sua própria mente, começasse a se virar contra você? Você já reparou em sons à noite? No ranger das paredes? No vento que soa diferente? Talvez sejam apenas ruídos.
Ou talvez seja algo que você trouxe, sem perceber. Se essa história mexeu com você, compartilhe nos comentários. Qual é o maior medo que sua casa já te fez sentir? Você já passou por algo que não consegue explicar? E antes de sair, certifique-se de que todas as portas estão trancadas, porque às vezes, algumas portas deveriam permanecer fechadas. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este relato com alguém que precise de uma boa noite de sono, ou uma boa dose de paranoia. Até o próximo relato, ou até que algo venha te visitar.